Olá, seja bem-vindo para esta aula de hoje. Aqui quem fala convosco é o vosso professor Klisman e nesta aula iremos falar sobre cinética química. Esta é uma aula de introdução à nossa playlist, onde vamos falar sobre conteúdos de química relacionados ao último ano, que é a 12ª classe, onde iremos ver todos os temas referentes à química desse ano. Então, a primeira lição para nós é cinética química. Espero que percebam a aula, que gostem e que este conteúdo possa ser útil para vós. Então, neste ano de 2022, traremos também playlists de física e matemática, assim como resoluções de exames de admissão e exames finais também da 10ª e 12ª classe. Então, eu peço que se subscrevam no canal, se ainda não for inscrito, partilhe o link desta aula se esta aula for útil ou conhecer alguém que precise da aula sobre cinética química. Esta que é uma matéria primordial, é a primeira matéria de química da 12ª classe. Então, vamos para a aula. Muito bem, minha gente. Como podem ver aí na imagem, eu trago para vós um pequeno resumo teórico sobre definição, tipos de reação e os fatores que afetam a velocidade. Bom, eu acho que todo mundo já tem um pouco de noção da definição. Ou se não tem a definição ou não tem este pequeno apontamento, pode fazer screenshot para guardar para si no teu celular ou computador. Bom, resumindo, cinética química, o que é? É aquela área da física química, né? O físico-químico, que estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que influenciam esta velocidade. Então, qual é a ideia? Aqui na cinética química, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já cozinhou, ou se não cozinhou, já viu alguém cozinhar, ou já viu como é cozinhar. Quando você está a cozinhar, aquele tempo que o feijão demora para cozer, vamos supor aquilo como se fosse uma reação. E nessa reação, o produto ou o resultado final que se pretende obter pode ser lento ou rápido. Então, o que é isso aí? É o estudo da cinética química. Nós procuramos estudar a velocidade da reação, né, da reação química, bem como os fatores que vão influenciar esta velocidade. Então, como são reações químicas? Tem tipos de reações presentes aqui na cinética química. Nós podemos encontrar, primeiro, aqui como podem ver, reações rápidas, reações lentas e reações moderadas. Então, vamos conversar um pouco sobre estes tipos de reações. Quando que eu tenho uma reação rápida, isto é, a reação é rápida quando os produtos que você pretende obter se formam rapidamente. Então, a reação vai ser lenta quando os produtos que você quer obter, o resultado final demore para sair. Nesse caso, haja uma demora na formação dos produtos. Então, o que é uma reação ou que são reações moderadas? São aquelas reações que vamos lá dizer, ok, se existem coisas rápidas e lentas, podem existir coisas tipo na média, tipo coisas medianas. Então, aqui são aquelas reações que nem levam muito tempo e também nem são tão rápidas. Então, são reações moderadas, aquelas reações que dá para tolerar, não são muito rápidas, mas também não são muito lentas. São reações moderadas. Então, como nós falamos da velocidade, dissemos que essa matéria, cinética química, se preocupa com o estudo da velocidade de uma reação química. Então, existem esses fatores aqui, que influenciam a velocidade, não é? Porque se temos uma velocidade, esta velocidade pode ser influenciada positivamente e negativamente. Então, são 5 principais fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Primeiro, como podem ver aí na tela, temos superfície de contato dos reagentes, né? Quando menor forem as partículas ali a coincidirem, maior será a velocidade. 2.
concentração dos reagentes. Quanto maior for a tua concentração, maior será a tua velocidade da reação química. 3. Temperatura dos reagentes, né? Também, se tivermos uma temperatura boa, a temperatura pode influenciar positivamente a velocidade da tua reação. Depois temos pressão, né? Quando há aumento da pressão, também aumentamos a velocidade. E, por fim, temos um fator que não se envolve diretamente. Esses 4 fatores aqui se envolvem diretamente com a reação. Já o 5º fator é um fator que não se envolve diretamente na reação química. Os catalisadores. Porque catalisador, né, são substâncias químicas que participam da reação química, né? Mas sem se envolver diretamente, isto é, para afetar a velocidade da reação química. Dependendo do tipo de catalisador que você tiver, esse catalisador vai te dar uma reação mais rápida ou lenta. Ok, agora vamos falar da tal velocidade. O que seria a velocidade de uma reação que nós dissemos que o estudo da cinética química se preocupa com esta velocidade, né? Em que a reação vai ocorrer. Muito bem, considere esta reação aqui como uma reação exemplar, só para nós trabalharmos um pouco. Eu primeiro vou explicar, né, o que é velocidade média, vou chamar de VM. Né? VM, turma, é velocidade média. Então, o que seria velocidade média? Numa reação química, como vocês podem ver aqui, numa reação química existe reagentes, que são esses dois aqui, e existe isto aqui, que é produto. Geralmente os reagentes ficam à esquerda e os produtos ficam à direita. Bom, fácil até aí, ok. O que vamos fazer para calcular esta velocidade média? Há 2 vertentes. Você pode calcular a velocidade média utilizando dados de A, de B ou de C. Bom, você tem uma fórmula idêntica para esses 2 reagentes, mas uma forma um pouco diferente para o quê? Para os produtos. Por quê? Porque para este produto aqui, C, existir, é necessário que se consuma A e B. Estão a perceber? O C não vai existir sem você consumir A e B. Então, o que vai acontecer com as concentrações dos reagentes? Diminuem sempre. Isso é muito importante vocês conseguirem saber isso. As concentrações dos reagentes diminuem sempre e as concentrações dos produtos aumentam. Então, aqui diminui, menos X aqui, mais X. Considere X um número qualquer. Então, as concentrações dos reagentes têm sinal negativo e as concentrações dos produtos é positivo, porque aumentam. Nunca vais apanhar concentração do produto a diminuir e nunca vais apanhar concentração do reagente a aumentar. Então, sempre há um consumo das concentrações dos reagentes e há um aumento da concentração dos produtos. Agora, estão a ver, ao falar muito da concentração, significa que para você calcular a tua velocidade média, o principal, ou uma das coisas, é ter o quê? Concentração. Muito bem. Agora, vamos lá. Eu vou dar 2 formas. Quando eu quero calcular velocidade média, faz de conta que eu quero utilizar concentrações de A, né? Que é um reagente. Então, tem que escrever menos. Por quê? Porque a concentração aqui diminui, é negativa. Então, menos sobre. Para haver uma velocidade, é necessário que passe um tempo. Então, vamos escrever aqui variação do tempo, porque trata-se de velocidade média. Não é em um ponto, é velocidade em um percurso. Muito bom. Agora, temos que ter uma coisa aqui em cima. O que é? É aquilo que eu disse. Vamos ter variação da concentração de A, né? Porque eu estou a usar A para exemplificar, né? Para exemplificar como eu calculo velocidade média utilizando a fórmula, né? Ou dados de A, que é um reagente. Então, esta aqui seria a fórmula para você calcular velocidade média usando A. Então, eu posso explicar ou escrever melhor esta fórmula. Então, não esqueçam. Estava esquecendo uma coisa. Está a ver essa variação do tempo? Você tem que olhar aqui na reação. Vai existir um valor aqui.
2 ou 1, que podemos não escrever 1, mas aparecer 2, 3, 4, 5, 6, o valor que você tem aqui na tua substância química, tens que vir multiplicar aqui. Então, qual é o valor? É o A minúsculo. Então, a fórmula tem que ser A vezes a variação do tempo. Isto aqui será igual a menos o quê? Se é variação, significa que eu quero concentração final menos concentração inicial, entre parênteses, A, que é o coeficiente estequiométrico, abrir parênteses, tempo final menos tempo inicial. Então, está aí. Esta é a fórmula mais explícita, mais desenvolvida. É a concentração final menos inicial. A, que é o coeficiente estequiométrico, o valor que fica aqui em frente à substância, entre parênteses, tempo final menos tempo inicial. Muito bom. Então, vamos lá perceber como é que eu ia calcular velocidade média utilizando a concentração de Cl, que é o produto. Então, a fórmula é a mesma, turma. Escreve Vm, que é velocidade média. Só que a diferença, em vez de ter esse sinal negativo, aqui você não vai escrever esse sinal negativo, porque eu disse que a concentração é positiva, claro. Então, vai ser variação da concentração do produto, porque esse valor de C é o meu produto, sobre, não esqueça do coeficiente que estiver aqui, esse C minúsculo, vezes a variação do tempo. Muito bem, pessoal, então está aí exemplificado como calcula-se velocidade média de uma reação química. Muito bem, agora, tem uma velocidade que chamamos de velocidade instantânea. Então, isto aqui chamamos de a velocidade média de uma reação química. Eu posso querer calcular velocidade num ponto. Quando você quer calcular velocidade, né? Vamos lá, velocidade em um instante. Em um instante. Chamamos de velocidade instantânea. Chama-se velocidade instantânea. Então, esta velocidade aqui, você não vai usar variação da concentração, variação do tempo, porque é a velocidade em um ponto exato. Então, como é que seria? Seria V, sem escrever M, porque já não é velocidade média, é só velocidade instantânea. Seria, se fosse dado do reagente, seria concentração de A sobre A vezes tempo de A. Por que estão a ver que eu não escrevia esse delta aqui, neste delta aqui? Porque aqui não é variação, é só você pegar a concentração nesse instante que te dizem. E o tempo também é exatamente esse tempo que te dão e você colocar aqui. Então, essa diferença. Isto aqui, pessoal, é a velocidade média que nós explicamos aqui em cima. Isto aqui seria a velocidade instantânea de uma reação química. Qual é a diferença? A diferença é que aqui é a velocidade de um ponto. Vamos supor, em um instante. Por exemplo, calcule a velocidade quando o tempo é igual a 1 segundo. Então, vais pegar a concentração nesse tempo igual a 1 segundo e aplicar aqui na fórmula. Nunca esquecendo do coeficiente estequiométrico. Por exemplo, se eu tiver 2i, né, decompõe-se forma H2 mais I2. Então, ver esta reação aqui. Nesta reação, como é que eu escrever a fórmula? Vamos considerar isto aqui como teu reagente. Como é que seria? Velocidade média seria menos o quê? Variação da concentração de HI sobre 2 vezes variação do tempo de HI. Por quê? Porque esse 2 aqui que fica aqui, você deve levar e multiplicar aqui. Então, é assim que nós determinamos velocidade de uma reação. Muito bem, após nós tivermos visto, né, os fatores que influenciam a velocidade, visto como é que determinamos a tal velocidade. Ok, agora vamos analisar ou ver como se resolver um exercício prático de cinética química. Este tipo de exercício é muito cobrado nos exames, provas, avaliações que tem na escola. Então, é para nós preenchermos uma tabela, né? É para preenchermos as concentrações, né, de uma reação química. Eles nos dão alguns dados, mas é para nós preenchermos essa tabela por completo através dos dados que nos dão. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá analisar. Qual é o primeiro dado? O primeiro dado é no início, onde está escrito início, né? Aqui.
onde escreve início da reação. Nesse caso, o que significa início? É quando o tempo é igual a 0 minutos. Tem uma dica muito fácil para os produtos. Este aqui é produto, estes dois são os reagentes. No início, não se consumiu nada de nitrogênio nem de hidrogênio. Significa que eles ainda estão intactos. Logo, sempre que se tratar do início, nesse caso, tempo igual a 0 minutos, aqui ficamos também com 0 mol. Porque não existia nada, nenhum produto havia sido formado, colocou-se apenas as concentrações de nitrogênio e hidrogênio para reagir, então aqui é 0, era antes de existir. Agora, nessa tabela, eu fiz uma tabela um pouco diferente, talvez, do que você está acostumado. Eu coloquei esse espaço aqui, esse espaço aqui, esse espaço aqui. Esse espaço eu coloquei para nos facilitar, compreender o que está acontecendo e para nos ajudar a calcular próximos valores, por exemplo. Vamos para aqui. Qual é o próximo tempo? O próximo tempo é tempo igual a 5 minutos. Então, quando o tempo é igual a 5 minutos, eles nos dizem que nitrogênio diminui para 0,2. Então, temos que calcular de hidrogênio e de amoníaco. Muito bem. Aqui, eu vou calcular a variação daqui até aqui e colocar aqui, para eu descobrir qual será a concentração de hidrogênio ou de amoníaco. Ok, vamos pensar juntos. De 0,4 até 0,2 diminuiu quantos de concentração? Diminuiu quanto? Então diminuiu menos 0,2. Então perceber para que serve esse espaço aqui que eu coloquei aqui a vermelho aqui? É para colocar o valor que diminui. Por quê? Porque a concentração dos reagentes sempre diminui e dos produtos aumenta. Então, se aqui diminuiu-se 0,2, tens que voltar a olhar para aqui na tua reação. Aqui vem 1 aqui. Então significa que esse 0,2 aqui é vezes esse 1 aqui, vezes 1. Porque só tem uma quantidade de nitrogênio já. Agora, o mesmo 0,2 vai se consumir para hidrogênio. Só que, vamos fazer o quê? Aqui nós teremos vezes 3, não dá para perceber? Vamos ter vezes 3. Então significa o quê? Que eu tenho que fazer 3 vezes 0,2, depois subtrair com isso 1,2. E aqui tem que fazer mais, porque na verdade a concentração deste aqui, que é o amoníaco, faz o quê? Aumenta, então é mais 0,2. Qual é o coeficiente aqui? O coeficiente aqui é 2, então vir colocar 2 aqui vezes 2. Eu não sei se está a ficar claro. Por quê? Porque eu estou a levar o valor da variação destes dois aqui, multiplicar com os seus coeficientes estequiométricos, depois subtrair com o valor anterior, quando se trata desses dois sítios que é reagente. Quando é concentração do produto, você faz mais. Lembre-se, concentração dos reagentes diminui se não é negativo e dos produtos aumenta. Então vamos lá. 0,2 vezes 3 dá 0,6. Então vai ser 1,2 menos 0,6. Então isso aqui dá 0,6. Então vamos lá. Escrever 0,6 mol. Então aqui como imagem é só fazer o quê? 0,2 vezes 2. Como é que fica? Fica 0,4. Mais 0 dá 0,4. Então aqui dá 0,4 mol. Estás a perceber? Porque esse valor daqui, você faz com este aqui. Esse daqui faz com este aqui. Esse daqui faz com este aqui anterior. Né? Faz com este anterior. Aqui você subtrai com esse anterior. Subtrai com esse anterior. Aqui você adiciona com esse anterior. E é 0,4 mais 0 na modernidade não dá 0,4. Então aqui é 0,4, 0,6 e 0,2. Muito bem, pessoal. Eu esqueci de escrever, mas também no exercício nos dão dados daqui. Dizem que aqui vale 0,3 mol. Então faltou dado daqui, aí dá-nos 0,3 mol. Porque para nós calcularmos temos que ter dados de uma das substâncias. Então aqui temos dado deste aqui. É para nós descobrirmos aqui no nitrogênio e aqui no amoníaco. Muito bem. De novo, calcula a variação de 0,6 até 0,3. Consumiu-se quanto? De 0,6 até 0,3 consumiu-se 0,3. Mas não se esqueça, pessoal, desse 3 que fica aqui. Então, se tens aquele 3 que fica ali, você tem que fazer o quê? Tem que dividir por 3.
Se você dividir por 3, vai apanhar 0,1. Então, quer dizer que é menos 0,1 vezes 3. Por quê? Porque menos 0,1 vezes 3, se for já levar este valor aqui e voltar a subtrair, vai apanhar 0,3. Tá claro? Então, quer dizer que aqui vai ser menos 0,1 vezes o quê? Vezes o valor que estiver aqui em frente da substância. É 1. Então, é menos 0,1 vezes 1, que dá menos 0,1. Então, é só fazer o que? 0,2 menos 0,1 dá 0,1. Então, este 0,1 é o valor daqui, 0,1 mol. Certo? Então, aqui é menos, aqui vai ser mais 0,1 vezes 2. Estão a perceber que este valor aqui não varia, este aqui. Sempre é 0,1. O que vai fazer variar são os valores dos coeficientes estequiométricos. Levas o 0,1 aqui onde já é mais 0,1 vezes 2. Então, pode fazer aqui 0,1 vezes 2, vais apanhar 0,2. Só que 0,2 não é o valor daqui. Tens que fazer 0,2 mais 0,4. Então, 0,4 mais 0,2, eu vou apanhar 0,6. Então, quer dizer que o valor que fica aqui é 0,6 mol. Tá claro, pessoal? Certo. Então, aqui, quando o tempo é de 5 minutos, 5 não, 15, aqui estamos no tempo igual a 15 aqui. O último instante não nos dá um dado de hidrogênio, nem dado de nitrogênio. Então você tem que descobrir dos reagentes agora através do produto, que é um processo tipo inverso ao que estávamos a fazer. Aqui descobrimos dos reagentes, né? Com base nos reagentes, apanhamos do produto. Aqui temos que usar o dado deste produto aqui, que é 0,7 de amoníaco, para achar deste e deste aqui. Então, descobre também a variação daqui até aqui. Consumiu-se quanto? Ou aumentou-se, porque aí já aumenta, o produto aumenta e os reagentes consomem-se. Aqui aumentou quanto aqui? Se for a fazer de 0,6 até 0,7, aumentou-se mais 0,1. Mas só que, como eu tenho duas vezes amoníaco, faz lá 0,1 dividido por 2, né? É dividir esse 0,1 por 2. Então, você pode colocar isso aí na máquina se quiser. Vai apanhar 0,1 dividido por 2. Vai apanhar que é 0,05. Então, quer dizer, dá 0,05. Quer dizer que foi 0,05 vezes 2, que vai dar esse 0,1 aqui que você aumentou. Então, 0,1 mais 0,6 dá esse 0,7, certo? Então, qual é o valor? O valor é este 0 aqui, 0,05 é menos, não se trata do menos, vezes qual é o valor estequiométrico de hidrogênio? É 3, então vezes 3. Aqui, menos 0,05. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar? É esse 1 aqui, então vezes 1. Então, fazer esta multiplicação, subtrair aqui, fazer esta multiplicação, subtrair aqui. Então, vamos começar com esta multiplicação daqui. Menos 0,05 vezes 1 dá menos 0,05. Então, é só fazer 0,1, né? 0,1 menos 0,05 para descobrir aqui é igual o valor, né? Se não tem domínio fazer contas assim, procure auxílio da máquina, vem na máquina, né? Eu tenho aqui a minha máquina, vou colocar 0,1 menos 0,05. Isto aqui dá 0,05. Então, consome-se ou obtém-se aqui 0,05 mol. Então, é só fazer aqui também menos 0,05 vezes 3. Isso aí vai dar menos 0,015, não é? Então, você é só ver aqui de novo 0,3 menos 0,015.
né? É isso, né? Vai ficar 0,05 vezes 3. Apanhamos 0,15, porque menos 0,05 vezes 3 dá 0,15 que tem aqui na magra. Então, esse 0,15 aqui, daqui, vai subtrair com esse valor anterior. Vai ficar 0,3 menos 0,15, que dá 0,15 também. Então, aqui dá 0,15 mol. Então, eu espero mesmo que tenham percebido esses cálculos aqui que nós fizemos aqui para preencher essa tabela. Então, vamos trazer mais exemplos para ficar claro, né? Na próxima aula vamos resolver exercícios somente disto aqui para termos mais prática e veremos também a lei da velocidade nas próximas aulas. Então, não se esqueça de deixar o teu like, subscrever-se no canal e até a próxima aula.